Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos da NBA que teremos na rodada do dia 3 de março de 2024. Rodadinha bem interessante aí pra gente operar e hoje nós vamos trazer para vocês os nossos números, estatísticas, mais do que isso, os nossos palpites baseados neles para sermos lucrativos. No médio e longo prazo sempre vai dar certo. Domingão hoje, começamos até mais animado porque ontem foi 100% de greens aqui no nosso canal no YouTube, 100% de greens. Também lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Chamem no WhatsApp, conheçam. Valor promocional para vocês participarem. O menor preço também inclui os guias e-books que a gente já lançou lá no nosso grupo. Vai lançar e mais do que isso. Conteúdos diários e tips exclusivos com contas superiores que vocês só encontram lá. Vai deixando o botão no like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. Ontem conseguimos bater. Quero agradecer geral e não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica de aposta diária em NBA. Se vocês concordam ou discordam da gente, é sempre importante estar aqui para ter uma segunda opinião e buscar os greens aí diários, né? Vamos começar aqui com o Dallas Mavericks e Philadelphia 76ers. O Dallas joga em casa, é favorito, porque o 76ers mais uma vez vem sem o seu melhor jogador ofensivo e defensivo, Joel Embiid. Além disso, eles contam com outras ausências, como o Covington, o DeAnthony Melton e também Kelly Oubre Jr. e o Martin Jr. são dúvidas para hoje, jogadores importantes. O Dallas Mavericks precisa vencer, segue numa atoada aí bem competitiva, apesar das derrotas eles perderam para equipes grandes que jogam em um bom nível de basquete, mas ainda assim eles brigaram. Tirando contra o Indiana Pacers, foi um time ali que sempre esteve disposto a vencer adversários que eram do mesmo nível ou superior a eles. Hoje eles encaram um rival que é inferior, vive um momento não tão interessante assim, são 4 derrotas nos últimos 6 jogos. Nosso palpite para essa partida vai ser pelo menos 10 assistências do Luka Doncic, principal jogador desse Mavs, um dos principais passadores que a gente tem na NBA, contra um adversário extremamente favorável. Então vamos aqui em Marcos, colocar aqui 10 assistências do Luka, Magic, odd de 1,60. Por que a gente acha que isso deva bater? Bom, primeiramente a gente está falando de um ataque eficiente do Dallas, o 7º melhor da NBA, e a gente também está falando de defensivamente uma equipe do 76ers que vem caindo bastante, tá? É uma defesa ali de meio de tabela, mas a gente está falando também de um time que vem jogando no ritmo alto, no caso o Dallas. Jogando em casa, a gente deve ter muitas posses de bola favorável a eles, confiança dos companheiros para completarem passes que vêm das mãos de Luka Doncic. A gente está falando aqui de um Philadelphia 76ers que em alguns dos recortes mais curtos eles são dos times que mais cedem assistências para armadores em toda a NBA. Então isso é muito bom para essa nossa tip, porque é um time que ficou muito vazado ali no garrafão porque eles não têm proteção de aro. É uma formação baixa. E o Luka Doncic faz conexões interessantes com jogadores de garrafão. Daniel Gafford chegou, PJ Washington para contribuir ainda mais nesse setor do Dallas que era carente. E por conta da fisicalidade e altura, eles devem conseguir machucar bastante a defesa do Philadelphia. Por isso também o Mavs como um todo é favorito. Nos últimos 15 jogos, o Philadelphia foi o terceiro time que mais cedeu assistências para armadores em toda a NBA. Nos últimos 7, eles também estão ali no top 10 de times que mais cedem assistências para armadores. O Luka Doncic nos últimos 7 jogos teve 11,6 assistências de média, conseguiu pelo menos 10 em 5 desses últimos 7 jogos que ele fez. E uma coisa interessante da gente destacar é que 10 dos últimos 10 armadores que enfrentaram a equipe do Philadelphia 76ers, né, armadores com características, a do Luka Doncic, que é também ter esse arremesso de 3, todos eles conseguiram aqui um over nas suas assistências contra a equipe do Philadelphia. Beleza? Vamos falar de Celtics e Warriors aqui. É o seguinte, a gente tá falando de um jogo no qual o Curry é dúvida. Se ele jogar, a gente consegue operar aqui com handicap positivo, favorável ao do Golden State Warriors, porque os Warriors estão com uma linha aqui bem favorável para se operar com handicap positivo neles. Porém, para essa linha estar tão alta, eu acredito que o mercado tem informações de que provavelmente o Curry não vai jogar. Mas 13,5 vai ser o meu palpite. Se o Steph estiver em quadra, o Warriors vive seu melhor momento, eles precisam vencer e enfrentam um adversário no qual pode ser que eles tenham um encaixe ali interessante e favorável. Por mais que o Boston Celtics seja o melhor time da NBA atual, tenha altura e tenha qualidade para mesmo jogando aqui em casa machucar com tranquilidade esse Warriors, eu acho que o Warriors poderia ser competitivo se o Curry estivesse em quadra. Eu acho que também é um jogo no qual não necessariamente vai ser over, tá? Mas eu acredito que ficar no under é loucura, então aqui ou você opera com acima de ou fica de fora, trabalhar com under. E um jogo em que a gente tem tanto talento, Tatum, Curry, Clay,
tem também ali o Jaylen Brown, entre outros jogadores, eu acho que é loucura. Eu ficaria de olho acima de tudo nesse handicap positivo dos Warriors se o Stephen Curry jogar, não necessariamente por ser uma entrada extremamente segura, mas porque é algo que vale o risco para uma odd em torno de 1,50 ficar a favor de um time que a qualquer momento pode esquentar nos arremessos e tirar vantagem do seu rival. Agora vamos falar de Minnesota Timberwolves e Los Angeles Clippers. Esse jogo aqui deve ser bem disputado, mas a gente não sabe se o Anthony Edwards estará em quadro ou não. Porém, caso ele não jogue, melhor ainda para nossa tip, porque a gente pretende trabalhar com under nessa partida. E eu sei que o pessoal não gosta muito do under, não tem problema. Ou vocês podem fazer o contrário do que a gente está falando, se vocês discordam, né? Ou então, vocês podem simplesmente ignorar, mas esse é o nosso palpite para essa partida, porque os números dizem que o under ele faz mais sentido. Abaixo de 224,5 pontos totais é o nosso palpite para essa partida, com base na seguinte argumentação. O Minnesota nos últimos 10 jogos em casa sofreram 104,3 pontos para os seus adversários. A gente ficou em under nessa linha de pontos que a gente está indicando para vocês em 80% das últimas 10 partidas nas quais o Minnesota jogou como mandante. O Los Angeles Clippers contra os Wolves nos últimos 5 jogos, eles têm 4 derrotas consecutivas e a gente ficou em abaixo de 224,5 pontos em 80% dessas partidas analisadas. Beleza, já é um bom indício, mas a gente também está falando de pelo menos uma excelente defesa e um ataque ruim, o que já é um bom indício para a gente começar a pensar em um under. O Minnesota é a melhor defesa da liga e ofensivamente eles são quase um dos 10 piores ataques em eficiência por 100 posses de bola. Eles também são um time que joga num ritmo lento. No caso, a gente está falando aqui de um Timberwolves, que é o 8º time mais lento da NBA, e com falta de velocidade você tem menos arremessos por minuto. Com poucos arremessos por minuto, você tem mais chances de um jogo mal pontuado. Em relação à eficiência nos rebotes defensivos, o Minnesota também é o 7º, então eles devem permitir poucos pontos de segunda chance em rebotes ofensivos para os seus rivais. Agora, falando do Los Angeles Clippers, a gente está falando de uma defesa ali que é interessante de meio de tabela, nada espetacular, mas está mais perto ali de ser uma das 10 melhores do que uma das 10 piores. E aqui está o grande perigo. Ofensivamente, os Clippers é um time muito bom, mas eles também não têm um pace extremamente alto, é quase um dos 10 times mais lentos da NBA. E mais, o Clippers é um time que eles conseguem abraçar muito bem a velocidade do adversário. Se o jogo pede um pouco mais de fisicalidade e velocidade, o Russell Westbrook entra em ação, acelera o jogo. Um pouco mais de cadência, o James Harden vai ter mais comando no ataque ainda, porque vai se tornar um jogo mais adequado a ele. Só que o Russell Westbrook tá machucado, então eu acho que o Los Angeles Clippers não vai ter essa opção de acelerar muito o jogo, e mais do que isso, se a gente for pegar os confrontos que aconteceram somente nessa temporada em que a gente teve 214 e 221 pontos nos confrontos entre essas franquias. Lembrando, a gente teve o Los Angeles Clippers, que é a principal ameaça ofensiva que a gente tem na partida, parando em 105 e 100 pontos, média de 102,5 pontos contra o Minnesota nesses confrontos. Então, esse under me parece a melhor opção. Eu acho que se o Anthony Edwards não jogar, o Los Angeles Clippers se torna ou favorito ou pelo menos a melhor zebra pra gente se apostar na noite, vai depender de como tiver a odd. Mas com o Anthony Edwards em quadra, eu acho que fica um pouco mais competitivo, e o under para mim ainda se parece com a melhor opção. Lembrando, são 2 dos melhores times da Conferência Oeste, pode ser uma possível final aí de conferência, por que não? Ou uma semifinal, os 2 times devem se encontrar, não é um absurdo, então eles vão engajar aqui, fazer um jogo competitivo sério, tentar se basear nas melhores estratégias para essa noite de NBA, para poder testar um possível encontro aí de playoff. Beleza? E para finalizar, a gente tem uma outra análise aqui interessante. O Clippers, ele que é a nossa maior ameaça para essa tip, digamos assim, porque tem muito talento individual, é verdade. O Los Angeles Clippers, eles vão jogar aqui no dia 4 já, ou seja, amanhã contra os Bucks, e eles vão fazer viagem. Então, assim, não é muito inteligente da parte deles se esforçar ao máximo nesse jogo de hoje, pensando que eles têm mais um grande adversário pela frente, mais um grande teste, mais do que isso, eles vão cair na estrada. Então, por isso que eu acho que eles devem acelerar ainda menos essa partida. Falando aqui de Magic e Pistons, a gente vai passar aqui para vocês uma duplinha, tá? A gente espera que o Orlando Magic, como mandante, faça valer o seu mando de quadra e pontue bem. E a gente vai investir também em um jogo ali do Indiana Pacers contra os Spurs. Então, nosso palpite vai ser o seguinte, mas antes da gente fazer aqui a nossa análise para vocês, a gente pede que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, e também não se esqueçam de conferir aqui embaixo o link da Estrela Bet, parceiro do canal, clicando aqui, criando seu cadastro. Depois de clicar nesse link na descrição, você vai ter acesso a bônus exclusivos de 100%
promoções exclusivas para você fazer apostas especiais e mais do que isso, vai ficar pintando para diversos outros esportes lá na sua página inicial, promoções exclusivas para quem fez o cadastro aqui através do Cesta de Trade. O nosso grupo VIP também está aqui do lado, o menor preço do mercado. Não se esqueçam de conhecer, colocar dinheiro no bolso e conhecimento na cabeça. As vagas estão acabando e mais do que isso, esse valor promocional é por tempo limitado. Então o nosso palpite aqui para Indiana Pacers e San Antonio Spurs vai ser 10 ou mais assistências do Tyrese Haliburton, e no jogo entre Orlando Magic e Detroit Pistons a gente espera que o Magic pontue bem. Vamos aqui de acima de 105.5 pontos do Orlando, fechando essa odd em torno de 57, odds superiores lá no nosso grupo VIP. Bom, o Orlando Magic vem saudável, no fim das contas é isso que importa. Apesar deles não serem um ataque de elite, eles enfrentam uma das piores defesas que a gente tem na NBA. Quando a gente fala de Detroit Pistons, a gente está falando de uma combinação muito interessante para você trabalhar com over na pontuação contra eles. O Detroit é o quarto pior setor defensivo da liga e também um dos 10 times mais rápidos, então eles têm velocidade e pouca eficiência na defesa. Cedem muitos arremessos para os rivais e eles também sofrem muitos pontos. Se a gente for aqui para a linha de play type, né, tipos de jogada, a gente está falando aqui de um Orlando Magic que explora bastante o pick and roll ball handler, porque é uma forma ali um pouco mais simples de você potencializar ali alguns jogadores que não conseguem criar o próprio espaço para poder executar arremessos. Não à toa, se a gente for olhar aqui em número de tentativas por partida, o Orlando Magic é quase um dos 10 maiores da NBA, mas defensivamente a gente está falando aqui de uma equipe do Detroit Pistons que é o terceiro time mais vazado nesse tipo de jogada. Outra coisa que a gente também precisa destacar é quando a gente fala de posição versus defesa. Se a gente for observar aqui em algumas posições chaves que a gente tem aqui para que o Orlando Magic pontue bem, são setores onde o Detroit sofre bastante. Para a posição aqui de ala pivô, posição do banqueiro, o melhor jogador do Orlando Magic, o Detroit Pistons é um dos 10 times mais vazados da NBA. Para a posição de ala, que é a posição do segundo melhor jogador, ou para alguns até o melhor jogador desse Orlando, é o Franz Wagner. A gente está falando de uma posição que o Detroit também é um dos 10 times mais vazados da liga. Quando a gente olha a média de pontos sofridos por jogo nos últimos 10 jogos, o Detroit Pistons sofreu uma média de 115,4 pontos nos últimos 10 jogos que eles fizeram. E eles sofreram mais do que esse número que a gente busca para hoje em 90% dessas partidas, ficando abaixo somente ali contra o Chicago Bulls. Beleza? Então a gente tem aqui uma boa possibilidade do Orlando Magic, que é um time que não tem tanta bola de 3, que pontua muito mais por dentro, ferir o Detroit, porque o Detroit tem um dos garrafões mais vazados da NBA também. Agora, por quê que a gente acredita que o Tyrese Haliburton deve também fazer muitas assistências hoje? Bom, vamos colocar aqui no Betting Pros, inclusive eu já vou explicar para vocês a importância de tomar cuidado com os números que o Betting Pros traz. Isso aqui é só uma referência para ilustrar na imagem para vocês algumas tips que a gente vai fazer. Só que o Betting Pros, ele traz os números de forma muito crua, ele não traz uma interpretação, ele não traz contra quem foi que esse jogador jogou nos últimos jogos, para poder dizer se faz sentido ou não uma bet. Mas de toda forma, eles projetam ele com 12,3 assistências nessa noite de hoje. Se a gente for baixar aqui para a linha de 10 assistências, pelo menos, nos últimos 15 jogos, ele conseguiu completar para 10 assistências, na grande maioria, né, em 9 ele conseguiu 10 assistências ou mais. Só que outra coisa que a gente precisa destacar é que o Haliburton, durante muitos desses jogos, ele teve uma minutagem reduzida por conta de uma lesão na qual ele estava voltando. Quando a gente fala aqui de defesa versus posição, se a gente for olhar para a posição de point guard, que é a posição do Haliburton, o San Antonio Spurs é um dos 10 times que mais cedem assistências para o jogo, e a gente também está falando aqui de um time que, num geral, falando aqui de San Antonio, é o quinto time que mais cede assistências. Os Spurs também são um dos times que mais cedem bolas de 3 por jogo na NBA, eles têm um aproveitamento muito ruim na hora de defender passes que são feitos para o perímetro e bolas convertidas também, então mais chances aqui dele conseguir assistências. E quando a gente fala aqui a respeito de dribles, a gente está falando aqui de um San Antonio Spurs que é o sétimo time aqui que mais sofre pontos, o sexto time que mais sofre bolas convertidas, né, com menos de 0 dribles, ou seja, o jogador ele não pinga nenhuma vez a bola no chão para poder converter uma bola, ou seja, geralmente esses pontos, né, vêm de passes gerados que a mesa dá como assistência. Quando a gente fala em pontos aqui sofridos após apenas um drible, a equipe do San Antonio Spurs também está ali entre os 10 times que mais cedem pontos com pelo menos ou só um drible. E geralmente esse drible aqui, ele é feito para limpar uma defesa, para fazer um fake. E, consequentemente, geralmente a mesa também entende que
quem gerou espaço para aquele ponto foi o assistente, e não apenas o pontuador. Então é muito importante a gente olhar essa linha de opponent shooting e de dribles para poder entender aqui a possibilidade de um passe que às vezes é feito até para fora ou para perto do garrafão ser convertido em pontos. Outra coisa que a gente também precisa destacar. Vamos aqui falar a respeito de uma jogada que chama Pick and Roll Man. É o Pick and Roll quando o jogador ali grande, né, geralmente pontua. A gente tá falando de uma jogada aqui na qual o Indiana Pacers é o time que mais produz pontos por jogo na NBA. E defensivamente a gente tá falando aqui de uns Spurs que é o segundo time mais vazado nesse tipo de jogada. E por que que eu tô falando disso? Porque essa é uma jogada que necessariamente o armador, o cara que tá conduzindo a bola, que recebe a tela para gerar espaço, ele tem que passar para o jogador, geralmente de garrafão, um pivô, um ala pivô pontuar. Então, obrigatoriamente é uma jogada que para ser feita, ou 99% das vezes, você precisa de uma assistência. Então, assim, todo um cenário bem legal aqui para ele produzir bem e conseguir pelo menos 10 assistências. Beleza? Bora para Suns e Thunder. Bom, quando a gente estava fazendo a nossa análise aqui, a linha que a gente busca para essa partida não abriu, mas eu acho que ela tem muito valor. Inclusive, a gente indicou no nosso radar sexta de trade, os nossos radares agora que são de segunda a sexta, lá no nosso grupo VIP. Além dos nossos guias, e-books e melhores caminhos para você investir em determinada equipe. E um desses caminhos contra o OKC é dos que eu mais gosto, tá? A gente tá falando aqui da linha de rebotes, como eu disse, ainda não abriu. Vamos ficar de olho aí nos rebotes do Jusuf Nurkic, ele deve conseguir um over. É um jogador que nem sempre tem linhas altas para se operar, mas a gente tá falando de o Oklahoma, que é um dos 5 times que mais cedem rebotes por jogo na NBA, um Thunder, que é o segundo pior aproveitamento em rebotes em toda a liga, e também eles são, né, um dos times que mais cedem rebotes para pivôs na NBA, o terceiro time que mais cede rebotes. Por quê? Porque o pivô deles, Chet Holmgren, ele joga aberto. Muitas vezes ele tá por fora, arremessando de 3, trabalhando a bola, então fica um vácuo, um espaço ali no vazio, e a cada arremesso errado fica fácil para os rivais do OKC recuperarem rebotes, e o Nurkic é o melhor reboteiro que a gente tem desse time do Suns. Ele não jogou ontem contra os Rockets, então se ele não jogar, eu não faria essa entrada a favor do Wilbanks. Eu acho que ele é tão ruim que ele pode expor ali o time e ter pouco tempo de quadra, ou seja, ele ser um cara que mais está atrapalhando do que ajudando. Então, um jogador que tem risco de perder minutagem, eu prefiro evitar. Agora, se o Nurkic não jogar, eu acredito em outros dois caminhos. Primeiro, vitória do OKC. Eu acho que sem uma boa proteção de aro com o Josh Giddey, o Luguentz Dort, tem também ali o Jalen Williams atacando o garrafão, e o Chet Holmgren, eu acho que vai ter um volume muito grande na média e curta distância, na qual a equipe do Suns não é capaz de segurar, principalmente sem o Jusuf Nurkic. Então eu acho que o Thunder deve vencer, ou então eu operaria ali com uma linha de pontuação deles, deve dar para pegar esses 110.5 pontos acima dele no ao vivo, pagando um pouquinho melhor também, mas só se o Nurkic não tiver em quadra. Até porque também a equipe do Thunder joga com Shai, o Josh, joga também com o Jalen Williams, ou seja, pelo menos 3 armadores ali na sua formação titular, posição essa na qual o Phoenix Suns sofre bastante. O Suns é um dos 10 times mais vazados para armadores na liga e é também o segundo time que mais sofre bolas de 3 para jogadores dessa posição. Até por isso ontem o Van Vliet e o Jalen Green jogaram muita bola, então é uma posição crítica na qual permite que o OKC seja sim favorito, mesmo jogando fora de casa, mas eu só faria essa entrada se o Nurkic não jogar, e se o Nurkic jogar, eu faria a entrada a favor do over em rebotes dele, beleza? Trabalhar com a pontuação do OKC em over eu acho interessante, tem encaixe, tem tudo para ser positivo também, mas eu me sinto mais à vontade se o principal protetor de aro rival não estiver em quadra. A rodada hoje como um todo é bem perigosa, então eu recomendo que vocês coloquem valores menores, tirem o domingo um pouquinho para descansar e sejam bem criteriosos nas entradas de vocês. Procurem investir nas grandes estrelas, a gente tem jogos muito relevantes hoje, então eles vão querer se destacar em confrontos grandes. Tem 2 dos melhores times do Oeste se enfrentando, uma final reeditada aqui de 2 anos atrás, Celtics e Warriors. A gente também tem aqui o Mavs 76ers com o Luka Doncic jogando no único horário que a gente tem no dia, ou seja, vai querer brilhar, vai mostrar o seu basquete, e entre outros jogos que finalizam ali a nossa noite de NBA de grande nível, tá? Então, fiquem de olho acima de tudo nas estrelas. Essa é a dica do dia. Muito obrigado pela audiência de todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Nosso grupo VIP aqui do lado, o menor preço do mercado, e o grupo VIP mais completo. Garantam todos os nossos conteúdos lá assim que acessarem. Muito obrigado pela sua audiência e falou!